Oi gente, eu sou a Jéssica, tudo bem com vocês? Pedi lá no meu Instagram, @jessicacarsoli, ontem numa caixinha de perguntas, temas, sugestões para vídeos aqui no YouTube, ou então perguntas sobre qualquer coisa, para quem sabe eu não renovar o vídeo de perguntas que eu fiz lá em 2020. Foram bem pouquinhas perguntas e já que o objetivo do canal é que os vídeos sejam mais curtinhos mesmo, vou responder essas. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá que eu sempre peço sugestões ou perguntas e aí eu trago mais vídeos como esse pra cá. E se você quiser fazer uma pergunta aqui nos comentários desse vídeo também, pode ficar à vontade. Então, como eram perguntas sobre qualquer assunto, vieram perguntas mais sobre o meu trabalho mesmo, sobre fotografia, né? Mas como eu deixei o tema abrangente, vou responder essas aqui e eu faço uma próxima caso tenham mais perguntas aí nos próximos dias, a próxima vez que eu pedir que eu fizer uma caixinha, beleza? Então vou responder na sequência que eu fui recebendo aqui. A primeira foi: qual foi a motivação em virar fotógrafa? Eu nunca tenho uma resposta pronta para isso, apesar de ser uma coisa que sempre que eu conheço alguém, né, que eu entro nesse assunto, ou uma nova fotógrafa, enfim, conheço um novo profissional de fotografia, sempre vem isso: por que você se tornou fotógrafa? Eu nunca tenho uma resposta pronta. Não teve nada diretamente assim, alguém me ensinou, ou vem de família, né? Tem muitas pessoas que trabalham com fotografia porque a fotografia já tá na família há alguns anos. Enfim, eu quando tinha 15 anos eu pedi uma câmera fotográfica para os meus pais, né? Mas não tem um motivo assim de uma motivação real específica do porquê isso. Então eu comecei a fotografar com a câmera que eu ganhei deles. Na época eu comecei a tirar as fotos dos cultos da igreja que eu ia e nesses cultos tinha um casal de fotógrafos que foi quem me ensinou tudo. Então eu posso dizer que a motivação para me tornar fotógrafa, porque antes disso eu não pensava em trabalhar com fotografia mesmo, sejam eles, né? Depois que eu comecei a aprender, fiz curso sobre isso, então meio que a motivação foi vindo com a prática mesmo, não foi uma coisa assim que eu planejei, que eu queria ser fotógrafa e eu fui atrás disso, veio naturalmente para minha vida, não foi nada planejado assim, muito pelo contrário. A segunda pergunta, que é da mesma pessoa, que entra bem nesse assunto que eu já estava falando, é assim: quando você viu que se identificou na fotografia e era aquilo que queria seguir? Então foi o caminho natural mesmo que eu já estava falando. Eu comecei a ajudar esse casal de fotógrafos, né? Aprendi muito com eles. Comecei a fotografar sozinha quando eu via que eu já dava conta. Comecei a ter os meus clientes, comecei a ver o que eu gostava mais de fazer. Eu lembro que talvez seja esse momento que eu vi que eu realmente queria fazer o que eu faço hoje, que foi a primeira família, o primeiro ensaio de família lifestyle que a gente chama, né? Que é na casa da família mesmo, sem nada muito posado, que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto, que foi onde começou o que eu faço hoje, né? Que é a fotografia mais leve, assim, das famílias, que é a proposta que eu tenho hoje pros meus clientes, né? Pros meus ensaios e pro meu trabalho. Então, eu acho que pode ser esse momento. Vou até tentar deixar uma foto aqui, faz muito tempo isso, já vai fazer uns 7 ou 8 anos. Então, vou tentar achar alguma foto dessa família para deixar aqui para vocês. E é um dos ensaios antigos meus que eu acho que é muito parecido com o que eu faço hoje até, porque foi ali que eu vi que era aquilo que eu queria fazer. Eu fico muito feliz de saber que eu segui nisso mesmo, né? A minha mãe, a fã número 1, que sempre interage nas caixinhas, nas lives, em tudo, perguntou não, né? Falou para eu falar sobre as chegadas no hospital. Isso relacionado aos partos que eu fotografo, né? Então, cada parto é único, cada hospital é um também. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre como começar na fotografia de parto, só deixar aqui que eu faço um vídeo sobre isso também, provavelmente eu vou fazer de qualquer forma. Então, cada hospital tem uma forma de trabalhar, né? Alguns são um pouquinho mais burocráticos em questão de você comprovar que você tem autorização, pedem documentação do casal, um termo, né, assinado pelo casal e te autorizando a estar nesse parto. Alguns pedem autorização do médico, então no geral, eu não tenho muito problema com isso. Eu sempre tento chegar junto com a família,
Por mais que eles me liguem e falem, ó, Jéssica, a gente já tá indo, eu corro pra chegar junto com eles, porque isso facilita muito a questão da chegada nos hospitais, né? Porque você já tá com a família, então eles já veem que a família te conhece, é diferente de você chegar sozinha, o que já aconteceu comigo várias vezes também, mas eu tento sempre chegar junto com a família para facilitar esse processo. Mas normalmente é muito tranquilo, alguns têm os crachazinhos que eles te dão para você usar dentro do hospital, alguns não, então eu sempre chego com a família. No caso de parto de cirurgia, né, das cesáreas, eu vou, faço a troca de roupa, né, para roupa hospitalar, entro no centro cirúrgico com eles e acompanho tudo, mas no geral é muito tranquilo. Mais uma pergunta de parto, essa é da Vitória, ela é fotógrafa também, ela me acompanha nessa jornada de fotografia de parto desde o primeiro parto que eu acompanhei, eu fui falando no Instagram, né, comentando que estava chegando a hora do Benício nascer e tudo, fui postando, e ela foi ficando ansiosa junto comigo e de longe, porque ela é de Itapipoca, no Ceará, a gente se conheceu por conta de um curso que a gente fez em comum, e ela sempre me acompanha, sempre interage também, inclusive, um beijo, Vi. Ela perguntou, já aconteceu algum imprevisto na hora de fotografar algum parto? Então, assim, parto é imprevisível. Eu entendi o sentido no que ela perguntou, né, de alguma coisa inesperada, assim, mas o parto em si, ele é imprevisível, então você tem que estar preparado para coisas imprevisíveis acontecer. A questão do parto normal, você nunca sabe quando vai acontecer, inclusive agora, que é uma segunda-feira, 2h16 da tarde, eu estou de plantão e eu tô aqui gravando pra vocês, então a qualquer momento a gestante pode entrar em trabalho de parto e me chamar e eu vou assim do jeito que eu tô, meu equipamento já tá certinho ali e eu corro. E nesse meio tempo pode acontecer muitas coisas, então, por exemplo, com essa gestante, tá combinado de eu ir na casa deles primeiro. Mas e se o trabalho de parto ele é mais a jato, ele é mais rapidinho e eles decidem no meio do caminho ir para a maternidade, eu tenho que mudar a rota e ir direto para a maternidade. Então, o parto em si, ele é um evento imprevisível. Nunca aconteceu nada assim que foi um problema. Por exemplo, o carro estragar, que pode acontecer, ou eu não chegar a tempo, que é uma coisa também possível, não aconteceu comigo. A gente sempre tenta, né, fotógrafas de parto, que evitar ao máximo essa possibilidade. Mas nesse sentido nunca aconteceu nada com equipamento, nada com luz, nada com eu não consegui entrar no parto também. Então, nesse sentido de imprevisto, de coisa ruim, assim, nunca aconteceu. Mas já aconteceu sim, por exemplo, o último nascimento que eu acompanhei, a gente tá na casa da família, irmos correndo para a maternidade e em 7 minutos que a gente estava dentro da maternidade, a criança nascer. Então é uma coisa que a gente não está preparado para acontecer tão rápido, principalmente sendo o primeiro filho do casal, que era o caso. A gente tem que manejar o que está na nossa profissão ali, então questão de equipamento, que a gente tem que regular muito mais rápido. É imprevisível, né, como eu disse, mas imprevisto nesse sentido, assim, de dar alguma coisa errada e tudo mais, nunca aconteceu. A Vi também perguntou, na verdade pediu, né, para eu contar um pouco mais sobre a experiência de parto, como funciona na prática. Então, desde o comecinho, vou tentar resumir um pouquinho, né, tudo começa com a identificação da família com a fotógrafa, então quando a família já gosta do meu trabalho e quer ter o meu trabalho tanto de foto quanto de vídeo no nascimento, a gente faz uma reunião para alinhar todas as coisas, quais as expectativas dela, qual que vai ser a data prevista para o nascimento, se ela quer ter um parto normal ou se vai ser uma cesárea, as vontades dela, né? Como que tá o acompanhante nesse sentido também. E tá acertando todos esses detalhes, cada família tem uma dúvida em relação ao meu trabalho, de como funciona, alguns processos, alguns detalhes, estando tudo alinhadinho. A gente fecha o contrato, né? Fecha tudo, faz a contratação certinha do serviço pro dia do parto, pra cobertura, né? E a partir de 37 semanas da gestação, eu entro de plantão pra família. E o plantão é estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o celular no alto, celular ligado de noite, estar alerta, com o equipamento sempre pronto, além de deixar uma fotógrafa backup, que é uma segunda fotógrafa que fica também sob aviso, caso aconteça alguma coisa de saúde, alguma coisa que eu não possa estar no momento do parto, tem uma segunda fotógrafa já pronta para me substituir nesses casos. Também nunca aconteceu comigo, eu sempre deixo
alguma fotógrafa em alerta, né? Já aconteceu de eu estar em um parto e ter um evento naquele dia, principalmente esses partos que se alongam um pouquinho mais. Então eu mandei essa segunda fotógrafa pro evento e assim que eu terminei o parto eu fui para esse evento e finalizei. Mas de outra fotógrafa me cobrir nos partos não aconteceu ainda. A gente sempre torce para que não precise, mas por segurança e pelo nosso comprometimento com a família, a gente deixa uma segunda fotógrafa. Então, a partir de 37 semanas eu vou acompanhando, vou sempre perguntando como é que tá, se tem alguma novidade, alguma alteração, né? Semanalmente eu vou perguntando. Quando tem equipe, eu fico em contato com a equipe, então doula, enfermeira, médico, para me avisar o momento exato de início de trabalho de parto, enfim, todos esses detalhes. E vou me programando para estar com eles no momento ideal, para não ser muito antes, nem muito depois do ideal. E aí a gente espera o momento. Eu sou uma fotógrafa de parto muito tranquila, converso com algumas colegas que não fazem parto, que falam que não conseguiriam lidar com a situação de estar em um evento e ter a possibilidade de, do nada, uma criança vir a nascer. Eu sou bem tranquila quanto a isso, eu tento levar minha vida ao máximo normalmente, né? Claro, não viajo pra longe, não fico completamente off, né? Mas vou levando a minha rotina, faço o planejamento de rotina com espaços maiores também para, se caso a criança vir a nascer, eu não tenho um compromisso super importante na semana, né? Então, no momento do parto, né, no dia do parto, o meu estilo de trabalho ele é bem documental, então eu fico mais distante, mais só registrando realmente tudo que está acontecendo. Uma das poucas fotos que eu faço mais posadinhas é a tradicional da família com o bebê olhando para a câmera, para eles terem esse registro. Sei que a maioria das famílias gosta desse registro, né? Mas no geral eu só vou registrando tudo que está acontecendo, os detalhes. Tem famílias que gostam mais de que eu esteja presente, outras gostam de ficar mais quietinhas, então a gente vai sentindo a energia de cada família, de cada casal ali. Então a cobertura de parto finaliza normalmente após os primeiros cuidados, o primeiro aleitamento, né, da criança e a dequitação da placenta no caso dos partos normais, que é o nascimento da placenta, que normalmente não é junto do bebê, são alguns momentos depois. Eu gosto de ficar um tempinho mais ainda, quando tem a possibilidade de acompanhar a ida da família até o quarto. Então eu faço esse acompanhamento também, mas normalmente são ali depois dos primeiros cuidados. Então, primeiras vacinas, pesagem, medição da criança. E na prática é mais ou menos isso. São muitos detalhes no dia, é muito coração envolvido ali, muito cuidado também com palavras que você vai usar, em quando cumprimentar, quando conversar, enfim, são muitos detalhes, mas na prática, resumidamente, sei que não fui muito breve na minha explicação, mas é isso. Então, as perguntas desse vídeo foram essas, espero fazer muitos desses vídeos aqui pra vocês. Eu gosto muito de responder essas perguntas que não são tão roteirizadas, que eu só vou falando aqui como as coisas vão acontecendo. Então, fica ligado no Instagram e aqui, que eu sempre vou pedir pra vocês sugestões, vou criar essas caixinhas no Instagram também pra vocês me ajudarem. E é isso, espero que vocês estejam gostando do canal aqui, se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo. Se você tiver um tempinho, dá uma olhadinha nos outros aqui. Eu tô tentando fazer vídeos mais curtinhos, porque eu sei que tem muita gente que não tem o tempo, nem consegue ver vídeos muito longos, né? E mesmo assim eu quero compartilhar um pouquinho da minha rotina e da minha vida com vocês. E é isso, obrigada por ter visto até aqui. Um beijo, até o próximo